Oi, esses dias eu recebi uma pergunta aqui do canal que eu considero muito importante. A pessoa perguntou: o Donald Trump é o anticristo? Eu tô rindo, você vai entender por que eu tô rindo. É porque essa pergunta ela é muito comum. Muitas pessoas já me perguntaram se o Trump é o anticristo, se o Elon Musk é o anticristo, se o Bolsonaro é o anticristo, se o Lula é o anticristo. Praticamente todo mundo que começa a ter uma proeminência governamental, começa a ter uma certa uma autoridade mundial, não que o Bolsonaro e o Lula tenham tido alguma autoridade mundial, mas todo mundo que se destaca no cenário mundial, as pessoas já acreditam que é o anticristo, né? E eu acredito que essas pessoas não estão sabendo o que a Bíblia fala do anticristo, porque se soubessem, não diriam que o Trump é o anticristo, pelo menos não por enquanto. Oi, meu nome é Francisco Neto, você está no canal A Bíblia Não Diz, e hoje nós vamos falar se o Donald Trump é ou não o anticristo. E aí, o Donald Trump é ou não é o anticristo? O Elon Musk é o anticristo? Quem é o anticristo? Para a gente poder responder essa pergunta, nós temos que ir diretamente para a fonte da nossa fé, para a fonte do cristianismo, que é a Bíblia. Lá nós vamos ter todas as informações que nós precisamos ter sobre o anticristo. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada no que o Antigo Testamento vai nos falar do anticristo. Sim, o Antigo Testamento fala do anticristo, você sabia? Eu não vou me alongar muito aqui no Antigo Testamento, mas eu recomendo que você verifique em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 11. Daniel vai falar através de vários simbologismos que ele teve em visões, que haverá no futuro um rei que se exaltará acima de todos os outros reis e acima inclusive dos deuses, vai se declarar acima de todo tipo de divindade. Ele vai rejeitar os deuses dos seus pais e vai promover a guerra. Muitos estudiosos acreditam que aqui nós temos uma pré-figuração do anticristo, daquilo que o Apocalipse, lá no Novo Testamento, vai falar do anticristo. Mas nós temos mais claramente a visão, ou as descrições do anticristo no Novo Testamento. Tá? Nós vemos muito isso nas cartas de João. O termo anticristo ele aparece diretamente nas cartas de João. Tá? Nós vemos isso em 1 João 2, versículo 18 e 22. O apóstolo fala o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Ele usa a palavra anticristo no plural. Muitos anticristos têm surgido. Em 1 João 4, versículo 13, ele vai dizer: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Primeiro a gente já viu que o anticristo tem vários anticristos, né? E agora ele vai falar do espírito do anticristo. Interessante. Em 2 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo vai dizer: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então a gente percebe aqui que para o apóstolo João, o anticristo, ele é todo aquele que se levanta contra Cristo, todo aquele que se coloca no lugar de Cristo e todo aquele que é guiado pelo espírito do anticristo. Então, por enquanto, o que a gente tem na Bíblia é que o anticristo, ele é só as informações que a gente tem aqui agora. Ele é um espírito e que ele faz com que pessoas se coloquem contra Cristo. Só que não somente, aqui que é interessante, não somente se colocam contra Cristo. A palavra de anticristo, ele vem do grego anti, claro. O prefixo, ele pode significar contra, mas também ele pode significar no lugar de, ou em resposta a. Ou seja, quando a gente fala anticristo, a gente não está dizendo somente de alguém que se opõe a Cristo, mas é alguém que quer se colocar no lugar de Cristo. Ele quer dizer que ele mesmo é o Salvador, ele mesmo é o Cristo, entende? Isso é muito importante para a gente entender o que o próprio Jesus vai falar sobre falsos mestres lá em Mateus 24, 24. Ele vai dizer que falsos cristos e falsos profetas surgirão realizando sinais e maravilhas para enganar, se possível,
até mesmo os eleitos. Lembra que ele fala sobre isso? Falsos cristos. Isso também carrega o significado dos anticristos, que o apóstolo João fala ali nos textos que a gente leu antes. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, agora Paulo vai descrever um tal de um homem da iniquidade, que exalta a si mesmo, chegando a se colocar no templo de Deus e a se declarar divino, o que tem sido interpretado como uma forma de reivindicar o papel messiânico. Ou seja, o apóstolo Paulo vai falar de um homem que ele vai se colocar no lugar de Deus e vai se colocar no lugar de salvador da humanidade. Nós vemos isso também em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 12. Não vou ler tudo aqui para o vídeo não ficar enorme, mas Paulo vai descrever ali um líder futuro que ele vai se opor a Deus, e Paulo chama esse líder de o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ele se assenta no templo de Deus querendo parecer Deus, ele vai operar sinais e prodígios de mentira, e isso indica que essa figura poderosa e enganadora tentará tomar o lugar de Deus e de Cristo. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente leu sobre Daniel, que a gente falou aqui sobre Daniel, né? Esse homem que vai tentar se passar como salvador da humanidade, como Deus na terra, ele vai tentar se colocar no lugar de Cristo, ele vai tentar usurpar o lugar de Cristo aqui nessa terra. Agora, quais são as principais características do anticristo segundo a Bíblia? Ele vai se opor, ele vai tentar substituir Cristo, ele vai se falar de Messias, de Salvador, ele vai ser um enganador e mentiroso, ele vai ser blasfemo, tá? A gente vai colocar todos esses textos aqui na descrição para você acompanhar. Ele vai perseguir os santos de Deus, ele vai perseguir a igreja, ele vai ser promotor de idolatria e ele vai estabelecer um sistema de controle mundial. Eu não estou falando do chip, tá? Pode ser o tal do chip que o pessoal fala, mas com certeza ele vai tentar estabelecer um controle mundial, como Apocalipse nos fala em Apocalipse versículo 13. Porém, dito tudo isso, existe uma característica do anticristo que poucas pessoas têm falado. Eu quase não vejo isso sendo falado em púlpitos ou em textos na internet. A palavra Cristo, de anticristo, é o grego da palavra Messias em hebraico, que significa o ungido ou o escolhido de Deus, né? Então, quando a gente fala em anticristo, a gente também pode falar em anti-messias. Messias é o salvador do povo judeu, que o povo judeu está esperando até hoje, já que eles não acreditaram que Cristo era o Messias que deveria vir. Quando o Messias veio, quando Cristo veio no Novo Testamento, os judeus o rejeitaram. Por isso os judeus estão esperando o Messias até hoje. O anticristo é também o anti-messias. Ele vai se colocar no lugar de Messias. Ele vai se colocar no lugar do Salvador judeu. Portanto, uma das características do anticristo, segundo a Bíblia, é que provavelmente ele será judeu, ou ele dirá que é judeu para enganar o povo judeu. Eu fui pesquisar sobre que os judeus acreditam sobre o Messias, que eles ainda estão esperando, e eles acreditam que o Messias ele será um líder humano, nascido de pais judeus e descendente de Davi, como Jesus foi. Que ele deve restaurar a soberania do povo de Israel, reconstruir o templo de Jerusalém e instaurar uma era de paz, justiça e observância plena da Torá. Quando o anticristo chegar, ele vai se colocar no lugar desse Messias que os judeus estavam esperando, e ele vai prometer uma falsa paz, uma falsa soberania sobre o povo de Israel. E é exatamente por isso que nós não podemos dizer que o Trump ou o Elon Musk é o anticristo, ou algum líder mundial que até agora apareceu é o anticristo, porque pelo que a gente viu da Bíblia, ele será, sim, um grande líder mundial, terá um poder político muito grande, mas não somente isso. Ele vai ter também um poder religioso muito grande. A Bíblia nos diz que ele fará milagres e sinais. Ele se colocará como alguém que é de Deus, e nenhum desses líderes tem esse tipo de perfil até agora. Além disso, ele provavelmente será judeu, ou dirá ser judeu, ou pelo menos será reconhecido pela comunidade judaica como alguém de grande valia para o povo judeu. E isso ainda não aconteceu. Portanto, podemos concluir
que o homem da iniquidade que Paulo fala, o homem do pecado, o filho da iniquidade, o homem do pecado, ele ainda não surgiu, não é nenhum desses líderes que a gente viu. E eu acredito que esse vídeo vai ajudar você a entender as características do anticristo, para quando ele vier, você já está vacinado contra ele. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comente e compartilhe com seus amigos. E mande as suas sugestões para que a gente possa fazer mais vídeos como esse, que esse vídeo é uma resposta a uma amiga nossa que nos mandou uma pergunta. E no mais, até quinta que vem e que Deus nos abençoe.